Amém e amém, Pai. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia num texto extremamente conhecido das Sagradas Escrituras, que é o texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Êxodo nos fala sobre este encontro de Moisés com Deus no Monte Horebe. Quando Moisés ouve ao Senhor, quando Moisés recebe do Senhor a sua missão. Seus pais, os pais de Moisés, que também são listados entre os heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, os pais de Moisés viram, enxergaram pela fé algo em Moisés. 80 anos antes desse momento no qual Deus chamou audivelmente a Moisés para este ministério extraordinário que Moisés desempenhou. Foram 80 anos, desde seu nascimento ao seu chamamento. Este é um texto, como eu disse, extraordinário. Muitas, mas muitas lições, princípios, nós podemos tirar desse texto. É interessante que o homem, ou mesmo a humanidade, cai diante de uma árvore e perante uma serpente. E aqui nós encontramos Moisés, e uma das coisas que Deus
diz a Moisés: lança o cajado que está em tuas mãos, e o cajado vira uma serpente, e Moisés fugia dela. E Deus disse: toma a serpente pela cauda, e voltou a ser um cajado. É interessante como nesse texto nós vemos um homem diante de uma árvore, a presença de Deus e uma serpente. Tão semelhante ao texto da queda do homem, Deus pode, assim como o homem pode cair, Deus pode erguer homens de Deus nesta terra. E é o que nós temos que enxergar, acima de tudo, que isso é um momento não apenas que Deus chama um homem, mas um momento que Deus ergue um homem para uma missão. O nosso chamado, seja o chamado que for, a pessoa que for, ele sempre será grande. Não será grande porque nós somos grandes, mas ele será grande porque aquele que nos chamou, ele é grande. Então não há como o seu chamado, o meu chamado, seja ele qual for, não ser grande e não ser grandioso, porque Deus que nos chamou é o mesmo que nos sustentará em nosso chamado. Muito se fala, como eu disse, sobre esse texto e sobre a pessoa de Moisés. Mas é justamente num momento, numa idade, numa realidade tão, aos olhos de tantos, inadequadas, que Deus chama a Moisés. Chama num momento improvável na vida de um homem que talvez já chegasse aquele tempo dizendo: bem, tudo que me disseram a minha vida inteira, tudo que falaram para mim, que eu era um eleito, era um escolhido de Deus, que Deus havia me separado, havia me protegido, havia me abençoado, tudo isto, eu já estou com 80 anos, isso nunca mais se cumprirá. E naquele momento em que Moisés se torna um homem improvável para tal tarefa, Deus chama a Moisés. Meus irmãos, parece-me que por vezes, se não todas as vezes, eu possa dizer que Deus é o Deus das escolhas improváveis. Que Deus escolhe aquilo que ninguém mais escolheria. Que Deus escolhe aquele que ninguém mais escolheria. Venha comigo, antes de voltarmos a essa narrativa, ao que o próprio apóstolo Paulo nos diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo 27 ao versículo 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar, ou em algumas versões, confundir os sábios. E escolheu as coisas fracas ou débeis do mundo para envergonhar, ou em outras versões, confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que Deus possa abençoar sua palavra em nossas vidas. Deus escolhe um improvável como Moisés. Já chamaram a atenção que Moisés provavelmente era até mesmo de certa forma
alguém que poderíamos chamar um desajustado. Não estamos falando pejorativamente sobre a pessoa de Moisés. Nem me atreveria a fazer tamanha loucura. Mas chama a atenção o que alguns estudiosos falam. Moisés é um judeu, ou melhor dizendo, um levita, um homem de Israel, nascido no Egito, criado na corte de Faraó. Ele tem uma identidade israelita nele, ele também tem uma formação egípcia nele. Moisés é o quê? Moisés é um israelita? Ou Moisés é um egípcio? Sabemos pelo livro de Hebreus que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo a ser chamado filho da filha de Faraó, que ele preferiu o sofrimento aos prazeres transitórios do pecado. Moisés fez uma escolha, mas possivelmente Moisés era esse homem de uma formação complexa. De um lado, sua origem, sua herança, sua aliança, como um descendente de Abraão, como um homem da tribo de Levi, como alguém do povo de Deus, mas também formado, também instruído em toda a ciência, em toda a cultura do Egito, criado na corte. Já foi dito que o único, possivelmente, que não tinha uma mentalidade de escravo era justamente Moisés, porque Moisés não foi criado como um escravo. Moisés foi criado não apenas como um egípcio, Moisés foi criado como a elite egípcia, criado na corte do rei. Ele não apenas tinha uma mentalidade de livre, mas de um livre dominador. Moisés era um homem extremamente interessante. E nós poderíamos até mesmo dizer o que alguns dizem, que Moisés era um homem que não se ajustava. Ele não se ajustava como egípcio, mas ele também não se ajustava como israelita, junto ao seu povo. Ele quis fazer o bem ao seu povo, ele quis defender o seu povo disse, você também vai nos matar, como matou o egípcio. Moisés, poderíamos dizer, é um desajustado, um incompreendido, e eu acho que Deus gosta desta gente que não se ajusta, dessa gente incompreendida. Ainda há esperança para mim e para você, porque Deus gosta dos rejeitados, daqueles que ninguém mais quer. Deus nos quer. Deus escolheu as coisas que não são, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas débeis, Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu a Moisés, Deus escolheu a um ancião, Deus escolheu a um homem já no final dos seus dias para fazer uma obra que levaria pelo menos mais 40 anos. Alguém diria, e ele sobrevive tanto tempo? Se Deus escolheu, ele vai conseguir. Por isso eu quero dizer algo a você. Se Deus te escolheu, não duvide. Você vai conseguir. Por quê? Não pelo
que você é, você vai conseguir até pelo que você não é. Porque, veja bem, Deus escolheu as coisas que não são. Eu fui e você foi, nós fomos muito mais escolhidos pelo que nós não somos do que pelo que nós somos. E porque não somos, somos a escolha de Deus. E a escolha de Deus, por ser de Deus, é a melhor escolha. Eu não estou dizendo que aos olhos dos homens é a melhor escolha. Eu estou dizendo que é, de fato, absolutamente a melhor escolha. Você e eu podemos não ser os mais sábios, podemos não ser os mais fortes, podemos não ser nada, mas somos a escolha de Deus. E se somos a escolha de Deus, ninguém tenha dúvida que nós somos a melhor escolha. Como é maravilhoso eu poder ter ciência disto, não pelo que eu sou, mas porque Ele me escolheu. Somente por este fato, e nenhum outro mais, que eu não necessito agregar mais nada a isso, fora a escolha de Deus, que eu e você somos a melhor escolha. Moisés ouve do Senhor, quando ele argumenta com o Senhor. E é interessante que Moisés argumenta com o Senhor os motivos pelos quais ele não seria uma boa escolha, que Deus enviasse a outro. Ele ouve do Senhor palavras que simplesmente reafirmam a escolha de Deus. Me parece que quanto mais Moisés dá a Deus motivos pelos quais ele não é a melhor escolha, mais Deus está convencido de que Moisés é a melhor escolha, porque Deus escolheu as coisas que nada são, para reduzir a nada as que são. Moisés, um homem que nada mais era, vai enfrentar um outro homem que pensava ser tudo, inclusive Deus, que era Faraó. Moisés, o homem de Deus, enfrenta um homem que pensa ser um Deus e vence. E vence. Moisés tem a vitória porque ele é a melhor escolha. E eu volto a dizer, ele é a melhor escolha porque ele é a escolha de Deus. E não pense que você é algo menos do que a melhor escolha, porque você é a escolha de Deus. Quando a vida, quando o mundo, quando o adversário, quando as trevas vierem a você para dizer a você, você não é a melhor escolha, você não é ninguém, quem você pensa que é, você diga, eu sou a escolha de Deus. E por isso eu sou a melhor escolha. Eu não sou a melhor escolha pelo que eu sou a melhor escolha por aquele que me escolheu. É por isso que eu sou a melhor escolha, porque Ele me escolheu. Se não fosse Ele me escolher, eu não seria nada, eu seria exatamente o que eu sou, nada sou. Mas, se Ele me escolheu, eu posso dizer que eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece.
Ele me guiará e sempre me conduzirá em triunfo em Cristo Jesus. Eu creio que todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque eu amo aquele que me escolheu. Eu creio de todo o meu coração que tudo será possível, porque eu creio nele. Eu sou a melhor escolha, porque eu sou a escolha de Deus. Naquele dia, Moisés ouve do Senhor: o que é isto que você tem em tuas mãos? Uma vara, responde Moisés, ou um cajado, um báculo. É isso que está em minhas mãos. Uma vara é um instrumento de trabalho de um pastor. Mas na idade de Moisés, uma vara é mais do que um instrumento de trabalho. É um apoio para longas caminhadas. É um apoio para subidas difíceis. Uma vara, no caso de Moisés, ou no caso de um homem ou uma mulher de idade já avançada, é a lembrança da sua fragilidade, é a lembrança da sua fraqueza, é a lembrança da sua debilidade. Deixe-me dizer uma coisa a você nessa noite, e isto para mim é que é o mais importante, e eu quero que você me ouça com toda a atenção. Para você vencer a Faraó, e o Faraó deste mundo é o diabo, para você vencer o diabo, Deus não precisa da sua força, Deus só precisa da tua fraqueza. Pois quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o seu poder, a sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza, é na dependência do Senhor. Quanto mais fraco sou, eu não preciso de minhas forças para vencer a Faraó. Faraó não será vencido por minhas forças. O diabo não será vencido por minhas forças. O diabo será vencido pela minha, pela tua, pela nossa dependência total daquele que nos fortalece. Daquele que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu não preciso de minha força para vencer a Faraó, para vencer ao diabo, mas se eu ainda tenho forças, para que me servem as minhas forças? Essa é uma boa pergunta. Não desperdice as suas forças com o diabo. Por mais forte que você seja, você não vai vencer o diabo com a sua força. Você não vai vencer o pecado com a sua força. Você vencerá todas essas coisas pelo poder de Deus, pela graça divina. Nenhum de nós pode salvar-se a si próprio, mas somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. No entanto, para que serve a nossa força? No que usaremos a nossa força? Pois bem, não desperdice a sua força. Use a sua força para isto: amarás ao Senhor teu Deus, aleluia, com todas, e eu enfatizo, todas as suas forças. Não gaste força alguma tua
para enfrentar a Faraó ao Egito. Não. Faraó não é vencido por minha força. Não é por força. Não é por violência. É o que diz a palavra. Mas é pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Em dias que alguns estão com discursos, infelizmente, equivocados, discursos de vá, faça, haja, não é por força, não é por violência, nunca foi por força, nunca foi por violência. É pelo Espírito do Senhor. Moisés, você não vai vencer com força. Você não precisa de um exército. Você não precisa ser um guerreiro. Tudo que você precisa é estar totalmente sujeito a mim. Esteja totalmente entregue a mim. Não será por força, não será por violência. Será pelo Espírito do Senhor. E que nós possamos aprender isto. Não desperdice as suas forças lutando com suas forças contra este mundo tenebroso, contra o inimigo de nossas almas, contra o pecado. Você sim deve dominar-se, você sim deve consagrar-se, mas use o poder de Deus. O poder de Deus. E pelo poder de Deus nós venceremos, como Moisés venceu. Eu creio que essa é uma palavra importantíssima para a nossa vida em nossos dias. Porque, sabe, nós vivemos às vezes dias tão aflitivos, dias tão difíceis, que muita gente está usando a sua força. E dizendo, eu farei, eu realizarei, eu executarei. A igreja mesmo tem às vezes feito feitos gigantescos de sua própria carne, de seu próprio braço. E nós temos que compreender o seguinte, que há um caminho mais fácil, um caminho que eu não usarei a minha força, mas eu serei fortalecido no Senhor. E o povo que conhece o seu Deus, este fará proezas, fará maravilhas. É hora de conhecermos ao Senhor. É hora de termos revelação de quem é o Senhor. Existe um caminho que é o caminho da entrega total, o caminho da consagração plena. Senhor, eu usarei as minhas forças para amá-lo. Eu usarei as minhas forças para adorá-lo. Eu usarei as minhas forças para servi-lo. Mas quanto ao adversário de minha vida, quanto ao inimigo de nossas almas, quanto ao faraó deste mundo, Senhor, eu o vencerei pelo teu poder. Pelo teu poder. Nenhuma das pragas que aconteceram no Egito, nem o mar que se abriu diante dos filhos de Israel, nem mesmo o fato dele depois ter se fechado sobre o exército de Faraó, nada disso foi feito pelo braço de Moisés. Nada disso foi feito pela capacidade de Moisés ou do povo de Israel. Tudo isto foi feito pela mão do Senhor. Sabe, esse poder que está sobre as nossas vidas é uma evidência do reino de Deus. E quando nós enfrentamos estes demônios, temos que entender algo. Uma das evidências
e evidência clara de que o reino de Deus é chegado na nossa vida, Jesus disse: se pelo dedo. Como eu gosto do fato de ser pelo dedo. Ele poderia ter dito: se pela mão de Deus, ou pelo braço de Deus. Mas ele disse: se pelo dedo de Deus eu expulso demônios. Esse poder que nenhuma das nossas mãos pode mover e nenhum dos nossos braços pode remover, esse poder das trevas, nós expulsamos pelo dedo de Deus. Tudo que Deus precisa é do dedo de Deus, o dedo de Deus. Ele não precisa usar a mão inteira, ele não precisa usar o braço inteiro, ele usa o seu dedo. Se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Ele reina. Ele reina. Oh, igreja, vamos parar de querer fazer as coisas pela nossa mão, pelo nosso braço. Nós temos querido mudar pessoas pela nossa mão, pelo nosso braço, pelo nosso esforço. Nós temos querido converter pessoas pela nossa mão, pelo nosso braço, pelo nosso esforço. Se Deus não é por nós, nós nunca conseguiremos. Você pode até convencer alguém, mas converter alguém, salvar alguém, é uma obra que só o Senhor Deus pode fazer. Isso está longe da nossa capacidade. Seríamos cegos guiando a cegos. Você que tem orado pelo seu filho, ou seus filhos, ou sua filha, ou seus netos, ou seus pais, seus parentes, seus amigos, seus queridos, e tem pedido: Senhor, salva, e tem buscado salvar. Eu sei como são essas coisas. Nós procuramos uma oportunidade para falar alguma coisa, nós logo vemos alguma situação e buscamos dar algum jeito para que aquela pessoa venha à igreja, ou alguém fale com ele. Vamos deixar nas mãos de quem tem poder para fazer isso, porque homem nenhum consegue salvar pessoa nenhuma, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então vamos começar a crer no que Ele operará. Pare de se afligir, pare de se inquietar, pare de gastar as suas forças, desperdiçando força, aonde você não tem que usar sua força. Você tem que se submeter ao poder de Deus, de crer realmente que não será por força, que não será por violência, mas será pelo Espírito do Senhor. Deus há de alcançar cada uma dessas pessoas, todas as pessoas pelas quais você tem clamado a Deus, tem pedido a Deus, tem buscado da parte de Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos que evangelizar, eu não estou dizendo que nós não temos que levar a palavra de Deus. Olha, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Isso não quer dizer que o mundo inteiro se converterá, porque a Bíblia diz: será pregado o evangelho do reino de Deus em todo o mundo para juízo. E então virá o fim. Por que tem que ser pregado o evangelho do reino de Deus em todo o mundo para juízo? Porque Deus é justo. E todos têm que ter a oportunidade de ouvir, aceitar ou rejeitar. Mas o dever de pregar, aonde eu tenho que gastar as minhas forças, é em pregar por todos os meios, de todos os modos, de todas as formas, em todos os momentos, em todas as oportunidades, pregar o evangelho do reino de Deus. Mas quem salva, quem liberta, quem transforma, continua sendo o Senhor. Moisés, eu estou te enviando.
Mas eu desci para libertar o meu povo. Eu desci para fazer o meu povo subir. Deixe-me dizer uma coisa a vocês: Jesus desceu. E Jesus desceu a este mundo e se fez homem, e viveu como homem, e sofreu como homem, e morreu como homem, e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, do Pai. Jesus veio, Ele desceu para que nós possamos subir. E nós subiremos, e subiremos com Ele. E não somente subiremos naquele grande dia. Hoje em dia, pessoas que não mais creem que vamos viver um arrebatamento. Eu, da minha parte, eu creio, respeito a opinião de outros, mas o meu Senhor, o teu Senhor, o Senhor de todos nós, Ele voltará. E quando Ele voltar, sai da frente, porque eu vou subir com Ele. Eu não vou me afastar, eu vou brigar pelo melhor lugar. Eu não creio que alguém vá discutir com outro alguém. Eu creio que sobrenaturalmente Jesus estará próximo a todos nós. Não há limite para isto, mas eu quero subir com Ele. Eu sei que os que estiverem mortos irão preceder, mas se estivermos vivos, seremos transformados. E eu vou dizer uma coisa: eu não temo esse dia, porque eu me alegro nesse dia, eu me regozijo nesse dia. Meus olhos, se eu estiver vivo, sendo transformado nesse dia, meus olhos se alegrarão em tudo que estiver acontecendo neste dia. Nós temos que compreender que Deus não precisa da nossa força, que Deus precisa da nossa entrega, que apenas nos entreguemos a Ele. Quando oramos, as nossas orações são ouvidas sonoramente nos céus. Uma das coisas que me chama a atenção no livro de Apocalipse, quando diz que houve silêncio nos céus por cerca de 30 minutos, que o que interrompe o silêncio é o clamor dos santos, é a oração dos santos. Então, eu diria, os céus ficam em silêncio até para nos ouvir. Tal é a atenção de Deus ao que nós falamos. Tal é a atenção do Senhor. E que nós temos que entender que as nossas orações são importantes e elas são sonoras. Não pela intensidade, não pelo volume de nossa voz, mas pela intensidade, pelo tamanho da nossa fé. Da boca de Ana, que foi a mãe de Samuel, não saía som algum. Mas a sua oração não só foi ouvida e atendida por Deus, como está registrada nas Sagradas Escrituras para toda a eternidade. Porque passará céu, passará terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E essa palavra do Senhor permanecerá para sempre. E ali está o pedido de Ana a Deus. Movia sua boca e som nenhum saía da sua voz, mas a sua oração era ouvida pelo Senhor. Era um grito aos ouvidos de Deus. E nós temos que compreender que somos isto, somos a melhor escolha. Não pelo que somos, não pelo que temos, não pelo que fazemos, mas porque fomos escolhidos por Deus. Deus não precisa de minha força nem de tua força.
Apenas é necessário a nossa entrega, e quanto mais entregues, mais Deus estará agindo na nossa vida. Mais Ele estará fazendo. Eu oro a Deus que nessa noite, Deus desate na minha vida, na tua vida, Deus desate nesse ministério, Deus desate em cada família, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, que vejamos os nossos amados se entregando ao Senhor Jesus, sendo totalmente entregues às mãos do Todo-Poderoso, sendo batizados nas águas, sendo cheios do Espírito Santo, que possamos ver isto, que nós nos alegremos em Deus, porque para arrancar todas essas vidas do Egito, Ele não precisa das minhas forças. Ele obrigará, Ele fará com que estas vidas saiam do Egito e possam ir a uma terra ampla, a uma terra que mana leite e mel, uma terra de conquistas, onde Deus nos chama não apenas para sermos livres, mas para nos tornarmos mais do que libertos, para nos tornarmos conquistadores da terra que Deus nos prometeu dar, que nós possamos ser conquistadores das promessas de Deus. Que caiam as muralhas de Jericó, que vejamos dia após dia o Senhor nos dando a vitória, e dia após dia vidas, porque o terreno que queremos conquistar não se mede em quilômetros, se mede em corações. Porque o solo que nós almejamos é o solo dos corações dos homens. Para que a palavra caia em bom solo e produza bom fruto da boa semente, vamos crer que Deus nos dará essa terra que mana leite e mel, em vidas, no nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu te digo, porque você é a escolha de Deus. Você é a melhor escolha. Não é pelo que você é, não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, é por quem te escolheu. A Bíblia diz para que nós possamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se conhecer a verdade nos liberta, pleno conhecimento da verdade nos liberta plenamente. No nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, nós nos consagramos ao Senhor aqui. E hoje, Senhor, reconhecemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa ineficácia, a nossa fragilidade. Senhor, reconhecemos-nos como uma loucura de Deus, mas uma loucura. E nós então nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração, querendo te amar com todas as nossas forças. E não desperdiçarmos nossas forças com o faraó deste mundo, com o Egito desta terra. Nós nos consagramos ao Senhor e amamos ao Senhor com todas as nossas forças.
de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós amamos ao Senhor. Senhor Jesus, todo aquele que hoje deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, que possa agora simplesmente abrir o seu coração e o Senhor entrar nesta vida, neste coração, plenamente no nome de Jesus e transformar totalmente. Nós oramos por aqueles, Senhor, que são nossos queridos, nossos amados, nossos parentes. Nós oramos por todos aqueles que nos preocupamos. Nós clamamos agora, salva! Eu gostaria de salvá-los, mas eu não posso salvá-los. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então opera, Senhor. Também dá-nos a vitória na nossa vida. Tantas fraquezas, tantos pecados, tantos erros, como o próprio apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu venho a fazer. Ah, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, e seja aquele que executa em nós tanto o querer como o realizar. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Deus dos improváveis, o Deus dos desajustados, o Deus dos rejeitados, escolheu as coisas fracas, escolheu as coisas pequenas, escolheu as coisas que nada são, as coisas loucas. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. E só por isso, nós somos a melhor escolha. A escolha de Deus. Aleluia. Santo Senhor.